Fala, fiel, porque hoje o clima é daqueles em que o torcedor já sabe que o noticiário vai render. O Corinthians se prepara para encarar o Fortaleza fora de casa, num daqueles jogos que todo mundo percebe de longe que não tem o mesmo peso para os dois lados. De um lado, um Fortaleza desesperado para escapar da zona de rebaixamento, jogando como se cada minuto fosse uma decisão mundial. Do outro, um Corinthians que chega esvaziado, sem seu trio ofensivo titular, lidando com dores, lesões, transições físicas e aquele foco quase inevitável na semifinal da Copa do Brasil, que já domina o ambiente e faz a comissão técnica medir cada passo, cada escalação e cada esforço. É o tipo de partida que, há alguns anos, o torcedor até acreditaria que o time poderia encarar em alta rotação, mas neste momento da temporada, com viagem longa para o Nordeste, desgaste acumulado e prioridades muito claras, fica evidente que a postura será diferente. Não chega a ser aquela história absurda de entregar jogo. Até porque isso nem existe na prática. Mas é impossível ignorar um ritmo mais lento, um pé levemente tirado e a cabeça em outro compromisso. A torcida debate, provoca, discute, brinca e até ironiza, porque todo mundo sabe que o resultado dessa rodada pode ter efeitos diretos na vida de clubes rivais. Há quem goste da ideia de ver um Inter ou até um Santos despencando para a Série B. Mas mesmo com essa rivalidade histórica, o confronto não é tão simples. O Fortaleza depende de combinações difíceis, e mesmo uma vitória sobre o Corinthians não garante nada. Então, a partida acaba virando uma daquelas situações em que o timão entra quase como figurante, com o adversário fazendo de tudo para sobreviver e o clube paulista administrando esforço, controlando desgaste e pensando no que realmente importa dentro de poucos dias. A ausência de Memphis, de Garro e de Yuri desmonta completamente a estrutura ofensiva do time. Yuri sentiu a virilha, Garro sente incômodos constantes no joelho e Memphis ainda está em transição por causa do edema ósseo que o tirou de ação. Dorival tinha sinalizado que talvez houvesse novidade nesta semana, mas com uma semifinal tão perto, ninguém vai colocar jogador em risco. Resultado: o Corinthians chega sem seu trio de frente, sem Charles, sem Mateuzinho e com o lado direito praticamente sem dono. Dorival agora se vê diante de escolhas nada confortáveis. Ou improvisa mais uma vez, ou dá oportunidade ao jacaré, que mal é utilizado e pode acabar jogado ao fogo num castelão lotado, com um rival lutando pela sobrevivência. Se não for ele, alguém será deslocado. Pode ser Félix Torres. Mesmo sem sequência, pode ser José Martínez, que até rende na lateral, mas perdeu espaço. Pode ser Kaká ou até uma formação com 3 zagueiros improvisando ala. O cenário faz o técnico pensar em alternativas que também envolvem o meio e o ataque. Raniel, Bidon, Dieguinho, Vitinho, Guinegão e até André Carrilho podem aparecer. Porque Dorival quer observar quem pode ganhar pontos para a semifinal. E é isso que torna esse jogo tão particular. O Corinthians vai testar, rodar elenco, controlar minutagem e observar quem tem maturidade para ser solução em duelos decisivos. Já vimos nos últimos jogos jogadores sendo substituídos no intervalo, outros saindo antes dos 20 minutos, tudo em nome de chegar forte à semifinal que pode definir o ano. A verdade é que esse Corinthians está arrastado neste fim de temporada. Não vive, apenas sobrevive. Vai empurrando as rodadas com a barriga, cumprindo tabela, esperando a chance de levantar um título que mudaria totalmente a percepção do torcedor sobre o ano. Porque, sejamos sinceros, com uma Copa do Brasil no bolso, ninguém sequer lembraria dessa reta final morna de Campeonato Brasileiro.
Mas enquanto isso não acontece, o torcedor observa um time que poderia ainda mirar a 8ª posição, que poderia garantir vaga na fase preliminar da Libertadores sem depender de título, mas que parece simplesmente não abraçar essa luta. A chance existe. Os adversários tropeçam, os números favorecem, e mesmo assim, o Corinthians parece aceitar uma zona intermediária como se fosse suficiente. E isso incomoda quem vê o clube como gigante que é. A impressão é de conformismo, como se chegar à semifinal já fosse um prêmio suficiente. Só que não dá para vender esse discurso ao torcedor que carrega o time nas costas, que lota estádio, que empurra mesmo quando o momento é turbulento. Jogador recebe em dia ou não, vive fase boa ou ruim, tenha pressão ou não, a obrigação é correr, lutar, representar o manto e competir até o último minuto. E é isso que a torcida espera ver no jogo, mesmo sabendo que a rotação não será máxima. O time não pode se entregar mentalmente antes da bola rolar. Mesmo com o elenco quebrado, mesmo com improvisações, mesmo com desconfortos físicos, existe a expectativa de ao menos competir com dignidade, sem aquela postura de quem apenas cumpre tabela. O que deixa tudo ainda mais conflitante é que, se o Corinthians tivesse encarado esse fim de Brasileirão com mais seriedade, teria condições reais de terminar numa posição que poderia render vaga em Libertadores sem depender de combinações. Bastaria vencer Fortaleza e Juventude para alcançar 52 pontos, número inviável para quase todos que estão abaixo. Mas a impressão é de que o clube desistiu desse objetivo antes mesmo de tentar, como se estivesse totalmente entregue à ideia de que só a Copa do Brasil importa. E isso gera aquela sensação estranha no torcedor, de que o time se arrastou demais, confiou demais no futuro e ignorou oportunidades de controlar o próprio destino. Só que agora a realidade é essa. Um jogo fora de casa, adversário desesperado, elenco misto, improvisações inevitáveis e um ambiente que aponta para mais um duelo protocolar, daqueles em que se o Corinthians pontuar, será surpresa. O torcedor sabe, sente, percebe no tom das entrevistas e na postura do time em campo que a cabeça está noutro lugar. E ainda assim a expectativa existe, porque o corintiano sempre espera algo a mais, mesmo quando o cenário aponta o contrário. E enquanto isso, Dorival segue avaliando peça por peça, porque ainda precisa encontrar quem vai carregar a responsabilidade de um jogo decisivo que está logo ali, batendo a porta e mudando completamente o peso de tudo que estamos vivendo agora. A partir do momento em que o Corinthians desembarca no Ceará, fica evidente que cada detalhe dessa preparação carrega um clima diferente. A equipe chega sem aquele peso típico de quem ainda luta por algo no Brasileirão, e isso muda até o ambiente interno. Os jogadores sabem que não haverá a mesma pressão, não existe aquele clima de decisão, e isso influencia diretamente na postura coletiva. O Fortaleza, por outro lado, trata esse jogo como o mais importante da temporada, porque qualquer ponto vale como ouro numa briga direta contra o rebaixamento. A atmosfera no Castelão deve ser de pura tensão, com o torcedor empurrando o time como se fosse uma grande final. E o Corinthians vai entrar nesse ambiente sabendo que precisa controlar o ritmo, evitar desgaste desnecessário e administrar o jogo com inteligência, mesmo que não esteja na sua força máxima. A ausência dos principais jogadores ofensivos transforma completamente a maneira como o time se comporta. Sem Memphis, sem Garro e sem Yuri Alberto, a construção ofensiva perde sua referência mais técnica e sua principal válvula de escape.
Dorival vai precisar montar uma equipe com mais movimentação, com mais juventude e com uma cara bem mais experimental do que o torcedor está acostumado a ver. Raniel deve ser a principal referência na frente. Mas terá ao seu redor jogadores que ainda buscam espaço, como Dieguinho e Vitinho. É uma oportunidade para que eles mostrem que não estão apenas compondo elenco, mas que podem ser alternativas reais para o confronto decisivo que se aproxima. O setor defensivo também gera dúvidas. As improvisações tornam-se praticamente inevitáveis, porque as ausências no elenco deixam o lado direito vulnerável. O técnico pode optar por uma linha com 3 zagueiros, tentando proteger mais o setor defensivo e liberar os alas para atacar. Mas isso depende muito de quem estiver em melhor condição para aguentar o ritmo. O desgaste físico pesa, e ninguém quer correr o risco de perder mais alguém às vésperas de uma semifinal. É por isso que, ao mesmo tempo em que Dorival precisa montar um time competitivo o suficiente para não ser atropelado, ele também precisa preservar jogadores que estarão 100% envolvidos no próximo grande compromisso do clube. Nos treinos antes da viagem, ficou claro que o treinador testou diferentes formações, avaliou possíveis encaixes, observou como certos jogadores reagiam a situações específicas de jogo. André Carrilho, por exemplo, pode ganhar mais liberdade na criação, tentando ocupar o espaço que seria de Garro, enquanto Bidon deve assumir o papel de organizar a transição e segurar um pouco mais o ritmo. Já Maicon, mesmo sem a mesma mobilidade de outros, oferece experiência e leitura de jogo para equilibrar o meio-campo. A combinação entre juventude e veterania aparece como uma solução natural, ainda que não seja a ideal em termos técnicos. A partida em si promete ser um duelo de ritmos completamente diferentes. Enquanto o Fortaleza deve entrar com intensidade máxima desde o primeiro minuto, pressionando, correndo, brigando por cada dividida e tentando transformar o jogo em um cenário caótico para o Corinthians, o Timão tende a apostar mais na posse de bola controlada, nas transições pensadas e numa estratégia que evite trocação constante. A equipe vai tentar tirar a velocidade do jogo sempre que possível, porque quanto mais o jogo se arrastar, melhor para um time que não pode se desgastar. Isso, porém, não significa abrir mão de competir. Mesmo com todas as circunstâncias, é natural que alguns jogadores enxerguem essa oportunidade como um grande palco para mostrar serviço. A situação na tabela também adiciona nuances ao clima do jogo. Enquanto o Fortaleza luta pela sobrevivência, o Corinthians ainda poderia mirar o 8º lugar, algo que lhe daria a chance de disputar uma fase preliminar de Libertadores caso resultados paralelos favorecessem. No entanto, o comportamento recente do time mostra que essa meta não parece ser tratada como prioridade. É como se a equipe tivesse aceitado uma posição intermediária na classificação e adotado uma postura mais pragmática, garantir a integridade física dos principais jogadores, segurar o elenco e focar no que pode realmente mudar o ano, que é a possibilidade de levantar a Copa do Brasil. Essa escolha traz consequências emocionais para a torcida, que fica dividida entre a frustração pelo que o time poderia ter feito e a ansiedade pelo que ainda pode acontecer. A torcida sente que o Corinthians poderia ter brigado mais no Brasileiro. Em alguns momentos, ficou claro que o time tinha condições de buscar uma posição mais nobre, ainda mais porque muitos rivais diretos escorregaram ao longo das rodadas. Mas, com o desempenho irregular, as quedas de rendimento e a clara mudança na prioridade esportiva, a equipe acabou estacionando numa posição que não combina com seu tamanho.
Isso cria um conflito interno no torcedor. Ao mesmo tempo em que entende o contexto, ele também cobra uma postura mais firme, mais competitiva, que esteja à altura da história do clube. É essa cobrança que deve acompanhar o time nas próximas semanas, independentemente dos resultados momentâneos. O jogo contra o Fortaleza, portanto, vira um termômetro emocional e técnico. Dependendo do desempenho, a torcida pode ganhar confiança para acreditar em algo maior na Copa do Brasil. Ou, pelo contrário, pode aumentar a preocupação e começar a imaginar um cenário mais difícil no confronto decisivo. Se o time apresentar entrega, mesmo com elenco alternativo, isso já ajuda a criar um ambiente mais positivo. Porém, se a equipe entrar desligada, sonolenta e distante da disputa, o impacto psicológico antes da semifinal pode ser considerável. Não é apenas uma questão de pontuar ou não. É uma questão de identidade, de postura, de demonstrar que, mesmo com foco direcionado para outro torneio, o Corinthians segue sendo competitivo. E tudo isso acontece enquanto o treinador tenta equilibrar um elenco que vive entre altos e baixos. Alguns jogadores jovens crescem, aparecem bem, aproveitam as oportunidades. Outros oscilam, sentem a pressão e acabam sendo substituídos rapidamente. Dorival precisa identificar quem está emocionalmente pronto, quem consegue lidar com ambientes hostis, quem mantém concentração mesmo em jogos mais mornos. Esses detalhes podem definir quem estará em campo na semifinal. Mais do que técnica, a partida contra o Fortaleza vai medir mentalidade. Jogador que desligar, que perder dividida, que se esconder do jogo, provavelmente não será considerado como opção no momento mais importante da temporada. A relação entre torcida e desempenho também pesa. O torcedor não aceita corpo mole, não tolera falta de entrega e, mesmo entendendo que este é um jogo paralelo, ele quer ver comprometimento. O Corinthians sempre foi construído à base de raça, de superação, de espírito competitivo. Quando o time demonstra apatia, algo se perde. E Dorival sabe disso. Mesmo administrando minutos, mesmo poupando jogadores, ele precisa garantir que o time entre com seriedade. Jogador que entrar sem foco será cobrado imediatamente, porque a torcida acompanha tudo, enxerga tudo e não deixa passar. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando. A notícia ainda circula em sussurros pelos corredores do Parque São Jorge, mas já deixou boa parte do ambiente alvinegro em pura ebulição. Gerson teria comunicado ao Zenit que não permanece no clube e estaria encaminhando um acerto com o Corinthians até 2026. Nada oficial, nenhuma confirmação pública, apenas aquele burburinho que atravessa fronteiras mais rápido que qualquer documento assinado. Mesmo assim, o movimento ganhou corpo e começa a tomar ares de negociação relâmpago, daquelas que surgem quase do nada e explodem como avalanche no noticiário esportivo. Fontes próximas ao staff do jogador teriam confidenciado que Gerson não se adaptou plenamente ao futebol russo e já vinha manifestando o desejo de retornar ao Brasil. A surpresa, porém, estaria na escolha do destino. O Corinthians não era apontado como favorito. Ao menos não até os últimos dias, quando o clube paulista entrou silenciosamente na disputa, oferecendo um projeto esportivo que teria agradado em cheio ao meio-campista. A proposta envolveria papel de protagonismo, retomada de ritmo competitivo e a promessa de colocá-lo novamente no centro das atenções do futebol nacional. No CT corintiano, ninguém admite nada abertamente, mas os olhares trocados nos bastidores sugerem que algo realmente se move.
Comentam que a diretoria tratou o assunto com total discrição para evitar interferências externas, principalmente de outros clubes interessados. O rumor é que as conversas avançaram tão rápido que até os empresários foram pegos de surpresa pela velocidade do processo. Entre torcedores, o assunto domina rodas de conversa, redes sociais e qualquer canto em preto e branco. A expectativa, a euforia e há também aquele pé atrás típico de negociações grandes demais para parecerem reais. Ainda assim, a possibilidade de ver Gerson vestindo o manto alvinegro reacende sonhos e empolga até os mais descrentes. Oficial ou não, o fato é que o nome do jogador já ecoa forte no ambiente corintiano. E, enquanto não há anúncio, o rumor continua crescendo, alimentado por olhares, sorrisos discretos e mensagens cifradas. O mercado pode até ser imprevisível, mas este burburinho tem cheiro claro de que algo grande está prestes a acontecer. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo. Fiel!